Entre as ladeiras de pedra clara de Lisboa, onde o som do sino se mistura ao vento, dois adolescentes se sentaram lado a lado e, sem saber, mudaram o rumo da própria história. Dos cadernos coloridos às noites de chuva sob o mesmo guarda-chuva, Sofia e Miguel aprenderam a amar antes mesmo de entender o que era o amor. Um sentimento silencioso que cresceu com eles, à espera da coragem de se revelar. Mas quando um beijo rompeu o muro da amizade, precisaram encarar o maior desafio. Será que o amor seria forte o bastante para sustentar a amizade que sempre os uniu? A Lisboa dos anos da adolescência tinha uma energia única. Ruas inclinadas cobertas de pedras calcárias claras, paredes decoradas com buganvílias vermelhas e o som distante dos sinos da igreja como um lembrete suave de que o tempo nunca para. Nesse cenário, Sofia e Miguel se encontraram, não por meio de uma trama dramática ou de um encontro predestinado, mas simplesmente porque dois alunos novos acabaram sentando lado a lado na sala de aula do Colégio de São João, uma escola antiga no coração do bairro histórico. Sofia tinha então 15 anos, cabelos castanhos longos caindo pelos ombros e olhos límpidos como um lago no outono. Tinha um hábito especial, sempre fazia anotações usando canetas coloridas, transformando o caderno em uma obra viva. Miguel, ao contrário, enchia as páginas com letras apressadas e tortas, como se o mais importante fosse entender a matéria, não a apresentação. Essa diferença acabou tornando natural a primeira conversa entre eles. "Você me empresta seu caderno? Nem eu consigo entender a minha letra", Miguel disse, meio brincando, meio sério. Sofia sorriu e entregou o caderno todo colorido. "Só desta vez. Mas, se quiser, eu te ajudo a revisar antes das provas. Não quero que a média do grupo caia por sua causa." A partir dessas pequenas trocas, uma ponte invisível começou a se formar. Primeiro eram apenas estudos depois da aula, mas logo virou costume tomar café da manhã juntos com o mesmo pastel de nata numa pequena cafeteria perto da escola. Depois, vieram as caminhadas de volta para casa pelas ladeiras de Lisboa, cheias de risadas por histórias banais. Com o tempo, o vínculo se fortaleceu. Miguel descobriu que Sofia tinha uma habilidade rara de ouvir. Não interrompia, não dava conselhos precipitados, apenas deixava o outro falar até o fim. Para um adolescente impulsivo como ele, isso era algo novo. Já Sofia, no calor da presença de Miguel, encontrou um amigo verdadeiro, alguém que não zombava de seus sonhos criativos, alguém que sempre a defendia quando os colegas a provocavam. Numa tarde chuvosa de inverno, o pátio virou caos. Todos corriam para se proteger, mas Sofia, sem guarda-chuva, ficou encolhida sob um beiral. Miguel apareceu, uniforme ensopado, mas estendeu o único guarda-chuva para ela. "Vamos, não se preocupe comigo. Se você se molhar, vai acabar doente." Sofia sorriu e se abrigou ao lado dele. Enquanto caminhavam pelas pedras escorregadias, percebeu seu coração tropeçar por um instante, mas logo se convenceu de que era só impressão passageira. Os anos do ensino médio foram marcados por memórias, grupos de estudo, lanches divididos, festas de São João com balões e fogos de artifício. Onde estava Sofia, estava Miguel, e vice-versa. Os amigos brincavam: "Vocês dois parecem inseparáveis. Aposto que um dia vão virar namorados." Eles riam juntos e respondiam em coro: "Só somos amigos." Mas a verdade era mais complexa. Em olhares que demoravam mais do que deviam, em toques tímidos ao trocar uma caneta, havia algo escondido, uma chama pequena, ainda encoberta, mas quente o bastante para aquecer. Vieram também os desafios. Quando Sofia participou de um concurso de arte e seus colegas sabotaram sua pintura, ela chorou sozinha numa sala vazia. Miguel a encontrou, trouxe uma tela nova e sussurrou: "Você pode fazer melhor." Não deixe que eles tirem sua confiança. Ele ficou ao seu lado por horas, até que ela recomeçasse. A nova obra não só ficou pronta, como venceu o concurso. Miguel também passou por um momento difícil quando se lesionou e teve de abandonar um campeonato de futebol. Sentiu como se tivesse perdido parte de si mesmo. Sofia então levou folhas em branco e disse: "Escreve o que está sentindo. Se não pode jogar, ao menos deixa a dor sair no papel." Ele obedeceu e se surpreendeu ao encontrar calma nas palavras. Assim cresceram, acumulando lembranças. Enquanto Lisboa mudava, cafés fechavam,
Lojas novas abriam, ruas eram reformadas. Mas a amizade deles permanecia firme como as pedras antigas de Alfama. Na noite de formatura, quando fogos iluminaram o céu de Lisboa, estavam lado a lado numa sacada. Sofia encostou a cabeça no ombro de Miguel e suspirou. Queria que este momento durasse para sempre. Miguel apertou de leve sua mão, em silêncio, enquanto seu coração gritava algo que ele nunca ousou admitir. Para eles, ainda era amizade, mas a semente do amor já estava ali, germinando em cada gesto, à espera do dia em que se revelaria. A juventude de Sofia e Miguel seguiu como um fado suave, melancólico, mas cheio de esperança. No colégio de São João, todos já se acostumaram a vê-los juntos, tão próximos, que alguns professores até os confundiam com irmãos. Mas quem observasse com atenção sabia. Havia algo mais. Em uma excursão a Sintra, Sofia escorregou em uma escada molhada e machucou o joelho. Miguel correu, amarrando seu lenço ao redor do ferimento. "Você sempre tão distraída. E se eu não estivesse aqui?" disse preocupado. Sofia riu, tentando aliviar a dor. "Eu me levantaria sozinha. Mas já me acostumei a ter você por perto." Essas palavras ficaram ecoando em Miguel. Ele também sabia. Já não conseguia imaginar a vida sem ela. Houve noites de estudo na biblioteca, onde Miguel bocejava entediado com fórmulas, mas retomava o foco sempre que Sofia sorria. Uma vez, adormeceram lado a lado e sua mão repousou sobre a dela. Sofia estremeceu, quis deixar ficar, mas retirou a mão com receio de perder o que tinham. Nos últimos anos de colégio, os planos para o futuro começaram a pesar. Sofia sonhava com marketing criativo. Miguel, decidido, queria ser advogado. Sentados na janela do apartamento dela, em Graça, conversavam sobre se a amizade resistiria às escolhas da vida. "Onde você estiver, eu dou um jeito de estar também." "Nunca vamos nos perder", Miguel dizia. Sofia ria, chamando-o de mentiroso charmoso, mas acreditava. Ele nunca a tinha deixado só. No dia de Santo Antônio, Lisboa exalava cheiro de sardinha assada e música pelas ladeiras. No meio da multidão, Miguel segurou forte a mão de Sofia, como se temesse perder lá. Ela o olhou, viu os fogos refletidos em seus olhos determinados e sentiu o coração disparar. Logo depois ele soltou, murmurando: "Desculpa, estava muito cheio." Sofia não respondeu, mas sabia. Não era a multidão, era o laço invisível entre eles. Houve brigas também, quase sempre por bobagens. Mas bastava dividir um pastel de nata para a raiva desaparecer. Nada parecia forte o suficiente para separá-los. Quando a mãe de Sofia precisou passar meses em Porto, ela temeu ficar sozinha com o pai rígido. Numa noite, ligou para Miguel chorando. 10 minutos depois, ele estava sob sua janela, com refrigerantes e biscoitos. Ficou até o amanhecer, ouvindo seus medos, até que ela adormeceu em seu ombro e ali encontrou uma paz que só ele podia dar. Ainda assim, ambos se agarravam ao pacto silencioso, não ultrapassar a linha. Sempre que perguntados, respondiam: "Somos como irmãos." Repetiam isso tantas vezes que virou escudo e prisão ao mesmo tempo. Na véspera da prova final, Miguel entrou em pânico, convencido de que não sabia nada. Ligou para Sofia no meio da noite e ela correu até sua casa. Sentaram-se na cozinha, tomando café amargo, revisando até às 3 da manhã. Exausto, Miguel a olhou e murmurou: "Não sei o que seria de mim sem você." Sofia apertou sua mão e respondeu: "Você vai ficar bem, porque nós sempre temos um ao outro." Não era apenas consolo, era uma promessa. No último dia de escola, entre gritos e chapéus jogados ao ar, eles se abraçaram forte e prometeram: não importa o futuro, a amizade nunca acabaria. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas sabiam. Dentro daquela promessa havia muito mais. As memórias da adolescência se fecharam como um capítulo cheio de risos, lágrimas e instantes suspensos no tempo. Das chuvas de inverno às noites de fogos de artifício, das lágrimas no ombro um do outro ao sorriso sob a luz das ruas de Lisboa, Sofia e Miguel escreveram o primeiro capítulo de uma história que nem eles imaginavam. Um amor que nasceu da amizade. A vida adulta nunca é como os sonhos dos 18 anos. Ao deixar o colégio de São João, Sofia carregava no coração a ousadia da juventude.
Anos depois, já era uma profissional de marketing criativo em uma agência renomada de Lisboa. No pequeno apartamento em Graça, cercada por quadros pintados por ela mesma, velas perfumadas e pilhas de livros nas estantes, ela começava as manhãs abrindo a janela para respirar o aroma do café torrado que vinha da cafeteria da esquina, observando a ladeira de pedras iluminada pela luz suave da cidade. Miguel seguiu um rumo diferente: o direito. Seus dias eram dominados por pilhas de processos, debates intermináveis e olhos vermelhos de tantas madrugadas preparando casos. Morava num apartamento em baixa, organizado, mas impessoal, reflexo de alguém que passava mais tempo no escritório do que em casa. A justiça era o ideal que movia Miguel, mas às vezes o preço desse ideal era a solidão. E, no entanto, em meio à correria, havia algo que nunca mudava: a presença constante de um na vida do outro. Quando Sofia tinha um dia exaustivo, bastava mandar uma mensagem: "Só quero pizza e silêncio." 1 hora depois, Miguel surgia com uma caixa ainda quente. Quando Miguel precisava se preparar para um julgamento decisivo, era Sofia quem chegava com café e doces, sentando-se em silêncio no canto da mesa, apenas para que ele não se sentisse sozinho. Um dos maiores desafios de Sofia foi quando o pai adoeceu e precisou ser internado em Santa Maria. Os corredores compridos, a luz fria, o silêncio pesado, tudo parecia esmagador. Na primeira noite, encolhida na cadeira, olhos inchados de preocupação, ela se surpreendeu ao ver Miguel chegando, ainda de terno, sem ter passado em casa. Não disse muito, apenas colocou um café quente nas mãos dela e sentou-se ao lado. Quando Sofia chorou, ele ofereceu o ombro, afagando-lhe as costas como quem empresta força. "Você pode ir. Amanhã tem julgamento", murmurou ela. Miguel balançou a cabeça. "Não. Se você ficar acordada a noite toda, eu também fico." E ficou. Juntos, atravessaram inúmeras madrugadas entre máquinas apitando e passos de enfermeiros. Quando Sofia cochilava, Miguel a cobria com o casaco. Quando era ele quem adormecia, ela o despertava suavemente, dizendo que estava bem, só para aliviar sua preocupação. Numa manhã, após a cirurgia bem-sucedida do pai, Sofia encontrou no bolso do casaco dele um bilhete dobrado. "Você nunca está sozinha. Nunca esteve. M." Guardou-o na carteira, e desde então, em cada momento de desespero, bastava olhar aquelas palavras para reencontrar a paz. A amizade, porém, nunca foi de mão única. Quando Miguel fracassou em uma seleção para um prestigiado escritório de advocacia, o orgulho desabou. Seu apartamento parecia mais vazio que nunca. Naquela noite, recebeu uma mensagem curta: "Abre a porta." Sofia estava ali, com sacolas simples, macarrão, uma garrafa de vinho barato e um maço de post-its, cheios de frases de encorajamento. Ela espalhou os papéis por todo o apartamento. "Fracasso é apenas um desvio, não o fim. Você é mais forte do que imagina. Se ninguém acreditar, eu ainda acredito." Miguel, em meio àquelas pequenas notas coloridas, sentiu-se de repente em um espaço iluminado dentro da própria escuridão. Riu um riso entrecortado de lágrimas e, ao sentar-se para jantar com Sofia, percebeu que não estava sozinho. "Você fez tudo isso só para me ver sorrir?" perguntou. Ela deu de ombros e sorriu. "Se um jantar e alguns bilhetes podem te puxar do abismo, já valeu a pena." Momentos assim faziam Miguel ter certeza de que Sofia não era apenas uma amiga. Ela era o seu porto, a sua luz, a razão de se reerguer a cada queda. Mas o medo de perder, lá o mantinha em silêncio, guardando o sentimento como um segredo pesado. Sofia, por sua vez, também se via confusa. Nas noites em que Miguel chegava após um dia longo, eles simplesmente se sentavam, ouvindo música, sem precisar de palavras. O olhar dele demorava sobre o rosto dela mais do que o necessário, acelerando seu coração. Mas então ele desviava, fingindo ocupar-se com o celular, e ela também escolhia o silêncio como se uma única pergunta pudesse abalar a segurança que tinha. Lisboa, à noite, brilhava sob luzes douradas espalhadas pelas colinas. Em um passeio tardio, pararam na ponte, contemplando o Tejo iluminado pela lua. "Você já pensou que um dia a gente pode não estar mais juntos?" Sofia perguntou. Miguel a fitou com firmeza. "Não, porque você é a única certeza da minha vida." Sofia ficou em choque.
Soava como uma declaração, mas ele disse aquilo com tanta naturalidade que parecia apenas constatar um fato. Ela sorriu sem jeito, enquanto o vento bagunçava seus cabelos e o coração se enchia de inquietação. Os anos dos 20 passaram rápidos, cheios de altos e baixos. Sofia cresceu na carreira, conquistando reconhecimento com ideias inovadoras e campanhas elogiadas. Mas muitas vezes voltava para a graça exausta, sentindo o corpo ceder. Nessas horas, uma simples mensagem de Miguel, "Você está bem?", bastava para sustentá-la. Certa vez, após uma apresentação difícil, ela quase desmaiou de cansaço. Ao sair do prédio, encontrou Miguel à porta, com 2 cafés na mão. "Achei que você ia precisar disso", disse ele, sorrindo. Sofia riu. "Você é mesmo meu telepata." Sentaram-se nos degraus de uma pracinha, bebendo café e conversando até tarde. Para Sofia, não era só uma bebida. Era a lembrança de que, por mais caótica que fosse a vida, havia sempre alguém que sabia exatamente do que ela precisava. Enquanto isso, Miguel enfrentava suas próprias batalhas. Jovem advogado, sofria críticas duras e rivais experientes. Na véspera de um julgamento importante, ligou para Sofia, a voz trêmula: "Não sei se sou bom o bastante. Se eu fracassar, minha carreira pode acabar antes de começar." Sem hesitar, Sofia pegou um táxi até o apartamento dele. Trouxe 1 litro de café e pilhas de anotações. Passaram a noite ensaiando, revisando, ajustando. Quando o sol nasceu, Miguel olhou para ela, desarrumada no sofá, mas firme como sempre, e pensou: "Se ela acredita que eu consigo, então eu preciso conseguir." O julgamento foi uma vitória. Saindo da sala, entre advogados e clientes, o celular dele vibrou. Mensagem de Sofia: "Viu só? Eu disse que você ia conseguir." Ele sorriu, com uma vontade imensa de correr até ela e abraçá-la, mas conteve-se, guardando de novo tudo no coração. Houve também noites sem palavras, apenas presença. Uma vez, depois de uma semana dura para ambos, Miguel apareceu no apartamento dela com uma manta. Estenderam-na no chão da sala, colocaram um filme antigo e acabaram adormecendo. Ao despertar, Sofia percebeu que estava deitada nos braços dele, coberta pela manta que ele ajeitara. O coração disparou, mas ela se convenceu de que era só um gesto instintivo de amizade. Contudo, a dúvida crescia. Muitas vezes, deitada na cama, olhando a luz da rua entrar pela janela, Sofia se perguntava: "E se um dia Miguel sumisse da minha vida, eu aguentaria?" A resposta a assustava porque sabia que não. Quando a mãe de Miguel precisou passar por cirurgia, foi ele quem desabou. O homem firme diante dos tribunais se encolheu no chão frio do hospital, rosto entre as mãos. Sofia o encontrou, se ajoelhou e o envolveu num abraço. "Você não precisa ser forte sozinho. Eu estou aqui." Ele levantou os olhos vermelhos, com vontade de confessar tudo, que ela era sua razão de existir, que aquela amizade já tinha se transformado em algo muito maior. Mas, como sempre, engoliu as palavras e respondeu apenas: "Eu sei. Obrigado." Essas cenas, embora sem declarações, revelavam uma verdade que ambos sentiam. Eram o apoio insubstituível um do outro. Quando um caía, o outro erguia. Quando um se perdia, o outro iluminava o caminho. Amigos ao redor sempre comentavam: "Vocês são um casal perfeito. Só não enxerga quem não quer." Sofia ria, abanando a mão: "Que nada, somos só amigos." Mas sozinha, diante do espelho, tocava o próprio rosto e pensava: "Do que estou tentando fugir?" Miguel também se escondia atrás de um sorriso tímido, dizendo: "Sofia é como minha irmã." Mas no fundo sabia, era a mentira mais cruel que já contara. Cada vez que ela sorria, seu coração se apertava. As noites de partilha no hospital, no escritório, no pequeno apartamento em Graça, gravaram uma certeza. Aquilo não era apenas amizade. Era uma corrente subterrânea, forte, persistente, à espera do momento em que transbordaria. Quanto mais tentavam negar, mais eram cercados pelas próprias emoções. Lisboa, numa noite dourada de início de verão, parecia pulsar mais viva do que nunca. Pelas ruas de Alfama, o som das guitarras de fado ecoava de uma casa antiga, o cheiro de peixe assado se espalhava pelas tascas, e a brisa do Tejo corria entre os telhados vermelhos,
como um sopro fresco. Naquela noite, Sofia acabara de receber uma notícia que mudaria sua trajetória. Após meses de esforço, fora oficialmente promovida a líder de criação em sua agência. Não era apenas um avanço na carreira, era a prova de todos os anos de dedicação. Ao ler o e-mail, o primeiro nome que lhe veio à mente não foi o da mãe, nem o de colegas. Foi Miguel. Com os dedos trêmulos, digitou uma única palavra: consegui. Segundos depois, a resposta brilhou na tela. Isso merece comemoração. Hoje à noite, sem desculpas, eu vou te levar para brindar. O coração de Sofia deu um salto estranho. Miguel já a tinha levado para jantar outras vezes. Já haviam brindado juntos após conquistas. Mas naquela mensagem, naquele sem desculpas, havia algo diferente. Algo que parecia mais um convite para um encontro. Ela demorou diante do espelho. Normalmente usava jeans e camisa branca, mas naquela noite escolheu um vestido preto, simples e elegante, que desenhava suas curvas. Deixou os cabelos soltos, lembrando-se da frase de Miguel: prefiro quando você usa solto, parece mais livre. Passou o batom vermelho, tentando se convencer de que não estava se produzindo por causa dele, mas sabia que o coração já havia se rendido. Miguel a esperava com um sorriso iluminado e olhos cheios de orgulho. O bar escolhido ficava em uma ruela de Alfama, com luzes douradas suspensas como estrelas baixas. Dentro, mesas de madeira escura, quadros antigos e uma pequena banda tocando melodias intensas. Ao vê-la entrar, Miguel se levantou e ergueu a taça. A vitória da Sofia. Você merece o mundo inteiro. Sofia sorriu, sentando-se diante dele. O vinho tinto refletia a luz suave, e nos olhos de Miguel havia algo mais profundo, mais quente, que ela temia nomear. Conversaram. Ela contou das pressões do trabalho, das noites viradas no escritório. Ele escutava atento, intercalando com comentários que a faziam rir. Depois de algumas taças, foi a vez de Miguel desarmar-se. Falou do peso da advocacia, das expectativas sufocantes. Estou cansado de todos acharem que sou sempre forte, sempre racional. Às vezes, só queria ter alguém diante de quem eu pudesse ser frágil, disse, girando o copo devagar. Sofia permaneceu em silêncio por um instante. Nunca o ouvira assim. Então pousou a mão sobre a mesa e murmurou: você tem a mim, sempre teve. Não precisa carregar sozinho. Miguel ergueu os olhos. Não disse nada, mas naquele silêncio havia um universo inteiro. O coração de Sofia disparou. A banda começou um fado lento, melodia suave e melancólica. Um casal arriscou alguns passos e voltou a se sentar. Então Miguel estendeu a mão para ela. Dança comigo. Sofia riu, sem graça. Ninguém está dançando. Justamente por isso. Seremos os primeiros. Ela hesitou, mas a mão dele continuou firme, paciente. Por fim, aceitou. Ao toque, um calor familiar percorreu-lhe o corpo, arrepiando-a. Foram para o centro, passos tímidos no início, risadinhas nervosas, mas logo o riso se apagou. Miguel a envolveu pela cintura, trazendo-a para perto. O ar entre eles desapareceu. Sofia ergueu o olhar e encontrou os olhos dele fixos nos seus, esperando um sinal. A razão gritou: não, é Miguel, o seu melhor amigo. Mas o coração ignorou. Antes que pensasse mais, os lábios dele já tocavam os seus. O beijo não foi apressado, nem incerto. Foi intenso, cheio de anos reprimidos, olhares roubados, mãos que se soltavam rápido demais, noites compartilhadas sem ousar ir além. Sofia tremeu. O bar, a música, as luzes desapareceram. Restavam apenas o calor de Miguel, o sabor do vinho, o ritmo acelerado dos dois corações. Então, o medo a golpeou. Ela recuou bruscamente, mão sobre a boca. Não podemos. Somos amigos, só amigos. O rosto de Miguel se contraiu de dor, mas ele respirou fundo e disse baixo: Oi, Zai. Desculpa, foi só um impulso. Sofia abaixou os olhos. Voltaram à mesa, mas o vinho já não tinha gosto. As palavras se tornaram rasas, as pausas pesadas. Quando a conta chegou, o silêncio era quase insuportável. No carro, pelas ladeiras iluminadas de Alfama, não houve conversa. Apenas a música suave no rádio, ironicamente uma canção de amor triste. Sofia olhava pela janela, tentando ignorar o tremor das mãos
e o calor nos lábios. O que eu fiz? Se nossa amizade acabar, perco tudo. Miguel, ao volante, segurava firme demais. Não se arrependia como arrepender-se de um beijo que esperou quase 10 anos, mas o olhar assustado dela queimava dentro dele como culpa. Quando pararam diante do prédio dela, Sofia saiu rápido. Obrigada pela noite. Boa noite. Boa noite, Sofia, respondeu ele, quase num sussurro. Ela entrou sem olhar para trás. Miguel permaneceu dentro do carro, cabeça apoiada no volante, enquanto Lisboa brilhava em vão lá fora. No apartamento em Graça, Sofia desabou no sofá, tirando os saltos, cobrindo o rosto com as mãos. Nunca sentira o coração tão descompassado, dividido entre êxtase e pavor. Tocou os lábios, ainda quentes, e pensou, eu o quero, mas e se for um erro? E se eu o perder para sempre? Aquela noite não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, revivia. A mão dele em suas costas, o olhar intenso, o beijo longo e sua própria recusa, cortando como lâmina. De manhã, olhou-se no espelho com olheiras profundas. Sussurrou para si mesma. Foi só um momento. Se fingirmos que não aconteceu, tudo volta ao normal. Mas ao pegar o celular, o vazio a golpeou. Nada da habitual mensagem de bom dia. Nenhuma piada. Só silêncio. Do outro lado da cidade, Miguel encarava a tela, apagando e reescrevendo frases. Desculpa por ontem. Continuamos amigos. Não me arrependo. Nenhuma parecia certa. Por fim enviou apenas café depois do expediente. Sofia leu, o coração apertado. Ele queria fingir normalidade. Respirou fundo e respondeu. Sim. No café habitual, a rotina parecia intacta. Mas não era. Miguel já estava sentado, camisa impecável, xícara à frente. Sorriu ao vê-la, mas o sorriso era forçado. Está bem, Norre? Perguntou. Mais ou menos, disse ela, evitando seu olhar. Falaram de trabalho, do clima, de banalidades, sem risadas soltas, sem cumplicidade nos olhos. Cada silêncio erguia um muro invisível. Por um segundo, os olhares se cruzaram. Sofia viu ali desejo, dor, esperança. Mas ele desviou rápido. Ela mexeu na colher dentro da xícara, escondendo o coração acelerado no barulho metálico. Na despedida, um abraço frio, breve. Até logo, como sempre, murmurou Miguel. Sim, como sempre, respondeu ela. Mas ambos sabiam, nada mais era como sempre. Naquela noite, Sofia chorou em silêncio, lembrando-se do beijo e perguntando: por que recuei? Por que deixei o medo ser maior que o desejo? Enquanto isso, Miguel bebia sozinho no apartamento, com uma garrafa de vinho aberta, pensando: se ela não quiser, eu vou me conter. Mas como esquecer? Ela é meu mundo. Lá fora, Lisboa seguia viva, o fado ecoando em Alfama, casais caminhando de mãos dadas no Tejo. Mas para Sofia e Miguel, uma linha tênue havia sido traçada, uma linha frágil, prestes a ruir. E no fundo, ambos sabiam, haviam cruzado o limite que a amizade já não podia esconder. Nos dias que se seguiram, Sofia e Miguel entraram numa fase estranha. Ainda se falavam, ainda se encontravam, mas tudo soava forçado. O que antes era natural, agora parecia apenas a sombra de si mesmo. Antes, todas as manhãs, Sofia recebia uma mensagem curta de Miguel, uma piada, um emoji engraçado, ou simplesmente um bom dia, miúda. Agora, o telefone permanecia mudo. Quando ele escrevia, eram apenas frases secas. Que horas é a reunião? Chegou bem em casa? Nada mais da leveza de antes. No trabalho, Sofia mergulhava em relatórios e reuniões para não pensar. Mas à hora do almoço, lembrava-se das refeições apressadas com Miguel na tasca ao pé da ponte, onde riam até as lágrimas porque o peixe estava salgado demais. Miguel, por sua vez, corria de audiência em audiência, mas sempre que passava pelo café habitual, precisava resistir ao impulso de ligar para ela. Numa noite, encontraram-se como de costume, no café perto do escritório dela. O aroma de grãos torrados ainda preenchia o ar, mas já não era o mesmo. Miguel estava sentado à mesa de sempre. Sorriu quando ela entrou, mas o sorriso não lhe alcançou os olhos. Está bem? Perguntou. Estou, respondeu ela, seca. O garçom trouxe 2 cappuccinos. Ambos mexiam as xícaras em silêncio, olhos fixos na espuma.
Sofia tentou falar do trabalho, mas a própria voz lhe soou artificial. Miguel assentiu, educado, sem piadas, sem o brilho de antes. Em um momento, os olhares se encontraram. Sofia enxergou desejo, saudade, dor. O coração dela acelerou, mas desviou rápido. Miguel pigarreou, recostando-se, como se erguesse mais um tijolo entre eles. Ao pagar, as mãos se tocaram por acaso. Um gesto que antes seria natural agora fez ambos se sobressaltarem. Sofia sorriu sem jeito. Miguel murmurou: "É melhor a gente continuar assim, como sempre." Mas, como sempre, já não existia. De volta ao apartamento em Graça, Sofia sentou-se à janela, observando as luzes douradas descerem pelas colinas. Recordou-se do fado em Alfama, do abraço na dança, do beijo. Tentou se convencer a esquecer, mas dentro dela só havia vazio. Miguel, sozinho em baixa, abriu um processo, mas as palavras se embaralhavam. Tudo o que via era o rosto dela. Quis escrever, quis ligar, mas o medo da rejeição, medo de perder tudo o paralisou. E assim, os dias passaram. Continuavam a se ver, a rir superficialmente, a fingir. Mas por baixo, a rachadura crescia. Entre amigos, o teatro era mantido. Num jantar à beira do Tejo, alguém riu alto. Olhem só, ainda juntos. Nunca pensaram em formar um casal? Sofia e Miguel riram em uníssono, mas sem alegria. Somos como irmãos, disse ele rápido. Exato, irmãos, completou ela. A mesa caiu na gargalhada, mas Sofia sentiu o peito apertar. Desde quando negar isso doía tanto? Lançou um olhar de lado. Miguel evitava encará-la, segurando com força o copo de cerveja. Na saída, caminharam pela beira do rio. O vento trazia cheiro de mar e as luzes refletiam na água. Nenhum disse nada. Frases queimavam na garganta de cada um. O que significou aquele beijo? Mas morreram em silêncio, até que Sofia suspirou. Às vezes sinto que perdemos algo. Miguel parou, olhou-a e respondeu baixo. Talvez. Seguiram em silêncio até o fim. Nos dias seguintes, Sofia se enterrava ainda mais nos projetos, fingindo não pensar em Miguel. Mas em cada pausa, ele surgia na mente. O sorriso, a voz, a mão firme na dança. Miguel, por sua vez, se lançava em processos intermináveis, mas nas horas de julgamento, ecoava-lhe a lembrança da voz dela. Você consegue, Miguel. Eu acredito em você. Quanto mais evitavam, mais sentiam falta. Quanto mais erguiam distância, mais desejavam quebrá-la. O muro de silêncio crescia, alto, pesado. Numa madrugada, Sofia rolou na cama, luz da rua cortando o quarto. Pegou o celular, abriu o contato de Miguel. O dedo pairou sobre o botão de chamada, mas desistiu, escondendo o rosto no travesseiro, as lágrimas molhando o tecido. Miguel, em outro canto da cidade, escrevia: "Sinto sua falta", e apagava, dezenas de vezes. O medo de perder a única pessoa insubstituível o mantinha imóvel. E assim continuaram, presos num ciclo cruel, juntos, mas distantes, conversando, mas sem partilhar, existindo lado a lado, mas separados por um muro invisível. Enquanto Lisboa seguia viva a Alfama ecoando fado, casais de mãos dadas no Tejo para Sofia e Miguel, a cidade parecia coberta por uma névoa espessa. Tudo por causa de um beijo que quebrou a superfície e ergueu entre eles o muro do silêncio. Numa segunda-feira cinzenta, Sofia chegou ao escritório com o corpo pesado. O novo projeto exigia criatividade sem pausa. A pressão da chefia era sufocante, mas o que a desgastava ainda mais era o silêncio que crescia entre ela e Miguel. Continuavam a se encontrar, mas cada conversa parecia uma peça ensaiada, sem alma. Enquanto organizava documentos para a reunião, uma voz desconhecida soou atrás dela. Você deve ser a Sofia. Eu sou o Tiago. Acabei de ser transferido para a equipe de marketing. Ao se virar, encontrou um rosto simpático, sorriso aberto, cabelo castanho escuro e um olhar vibrante. O aperto de mão dele era firme. Rapidamente, Tiago conquistou o grupo com piadas leves e um jeito de quebrar o clima tenso. No início, Sofia mal reparou, mas, dia após dia, a presença dele se tornava mais marcante. Parava em sua mesa com um café na mão
Você parece precisar de cafeína para sobreviver a esta manhã. Ou sugeria ideias sutis quando ela se sentia travada, sempre com delicadeza suficiente para fazê-la sorrir. Numa tarde, após uma reunião exaustiva, Tiago disse: "É raro ver alguém apresentar com tanta clareza e paixão. Fiquei impressionado." Sofia corou, respondeu apenas: "Obrigada." Mas sentiu-se estranha, fazia tempo que não ouvia esse tipo de elogio de um homem que não fosse Miguel. Naquela noite, Miguel enviou a mensagem de costume. Jantar rápido. Encontraram-se no restaurante habitual, mas a refeição correu fria. "Como vai o trabalho?" perguntou ele. "Bem, o Tiago tem me ajudado em algumas coisas. Ficou menos pesado", respondeu, distraída. Miguel ergueu os olhos. Uma sombra passou por seu rosto. "Tiago, ele acabou de chegar e já está ajudando tanto assim? Ele é só um colega, Miguel." Sofia frisou. Miguel riu de canto, a voz carregada de ironia. "Um colega que traz café todo dia e não para de te elogiar?" Sofia largou o garfo. "Você está com ciúmes?" A resposta dele saiu rápida, quase instintiva. "Não, só acho. Estranho, só isso." O jantar terminou em silêncio. Em casa, Sofia ainda sentia o coração acelerado. Perguntava-se por que ele reagira tão forte. Se eram apenas amigos, que diferença fazia? No fundo sabia a resposta. Miguel estava com ciúmes. E em vez de deixá-la irritada, isso fez seu peito bater mais rápido. Era a prova de que nunca tinham sido só amigos. Enquanto isso, em baixa, Miguel se jogava no sofá, a gravata solta. A imagem de Sofia sorrindo ao mencionar Tiago o perseguia. "Se eu não der o próximo passo, será que outro vai ocupar o lugar que nunca tive coragem de assumir? Será que vou perdê-la?" O pensamento lhe tirava o ar. A partir daí, o nome de Tiago virou uma fissura no muro de silêncio que já os separava. Nas semanas seguintes, Tiago se tornou parte natural do cotidiano no escritório. Fazia a equipe rir até em dias sufocantes. Para Sofia, era como uma brisa leve. Estava à porta do elevador com 2 cafés. Oferecia-se para acompanhar lá ao carro nas noites de trabalho até tarde, sempre com a desculpa: Lisboa à noite não é segura para uma mulher sozinha. Sofia via isso como cortesia, mas os pequenos gestos aliviavam sua solidão. Numa noite chuvosa, Tiago apareceu com um guarda-chuva extra. "Você sempre esquece. Pensa em mim como sua memória externa." Sofia riu, aceitou, mas sentiu-se desconfortável. Aquela atenção lhe era familiar demais, só que costumava vir de Miguel. Mais tarde, quando Miguel foi buscar, lá para jantar, reparou no guarda-chuva azul que ela carregava. "Bonito. Foi o Tiago que te deu?" "Foi. Ele sabe que eu esqueço e trouxe um a mais." Miguel ficou em silêncio por um instante, depois murmurou: "Atencioso. Ele. Quase tanto quanto eu." A refeição ficou pesada. No fim, Miguel apenas a deixou em casa, sem desejar boa noite. Sofia permaneceu na calçada, sentindo o abismo se alargar. Poucos dias depois, Miguel cruzou com eles no saguão do prédio. Tiago entregava a Sofia uma caixinha de doces. "Você precisa de açúcar para aguentar a tarde." Ela riu, agradecendo, enquanto Miguel passava. Ele parou por um segundo, o olhar escurecido, antes de virar o rosto e seguir. Naquela noite, explodiu. "Você não acha que ele está exagerando?" "Ele só está sendo gentil, Miguel. Não seja ingênua. Nenhum homem faz tudo isso sem intenção." As palavras de Sofia vieram afiadas. "E se tiver intenção? Nós somos só amigos, não é? Então por que você se importa tanto?" Miguel emudeceu, como se a pergunta o tivesse atingido em cheio. Sofia também se calou, o peito em turbulência, porque sabia, aquela pergunta era tanto para ele quanto para si mesma. Sozinha, olhando Lisboa iluminada da janela, Sofia lembrava do olhar de Miguel sempre que ouvia o nome de Tiago. O ciúme dele não era ódio, era medo. Se tudo fosse só amizade, por que ele teria tanto pavor de me perder? Do outro lado da cidade, Miguel bebia em silêncio. Tentava sufocar o ciúme que nunca admitira. Estava preso numa contradição. Insistia que eram apenas amigos, mas não suportava a ideia de outro homem se aproximar dela. E nessa contradição, o muro entre eles crescia ainda mais alto, enquanto a sombra de Tiago se projetava cada vez mais forte sobre um vínculo já frágil.
Na sexta-feira à tarde, o escritório de Sofia estava agitado com planos para o happy hour. Tiago foi o primeiro a sugerir, entusiasmado: "Vamos, precisamos relaxar." Sofia pensou em recusar. Sabia que Miguel costumava convidar lá para jantar no fim de semana. Mas Tiago insistiu tanto, e os colegas também, que acabou cedendo. É só um encontro com a equipe, nada demais. O bar à beira do Tejo estava cheio de música e luzes. O grupo brindava, ria alto. Tiago não perdeu a chance de sentar ao lado de Sofia, puxando conversa, contando piadas. Cada vez que ela ria, o olhar dele demorava mais do que deveria. Alguns colegas trocaram olhares cúmplices, sorrindo com malícia. Quando Sofia relaxava, o celular vibrou no bolso. Era Miguel. "Você vai demorar? Depois, chegou bem?" E quase à meia-noite. "Imagino que o Tiago te fez rir bastante hoje." Sofia congelou. As palavras lhe apertaram o peito. Guardou o telefone, tentando rir com os outros. Mas o coração estava longe dali. Voltou para a casa de táxi e, no caminho, só conseguia pensar em Miguel. Na manhã seguinte, batidas fortes ecoaram à porta. Ao abrir, Sofia encontrou Miguel, tenso, com 2 xícaras de café nas mãos. Entrou sem esperar convite, colocou as xícaras na mesa. "Então, se divertiu ontem?" Sofia franziu a testa. "Foi só com o pessoal do trabalho. Eu precisava relaxar." Miguel cruzou os braços, a voz pesada. "E o Tiago, claro. Qual é o problema, Miguel? Ele é apenas colega." Os olhos dele ardiam. "Só colega? Ele não desgruda de você." O coração de Sofia apertou de raiva e dor. Respirou fundo. "Está com ciúmes?" Ele hesitou um segundo, depois negou rápido demais. "Não, só estou preocupado." Sofia riu, amarga. "Preocupado ou com medo? Medo de que alguém faça o que você nunca teve coragem de fazer?" As palavras o atingiram como faca. Miguel tentou responder, mas a voz morreu na garganta. Apertou os punhos, desviando o olhar. A voz de Sofia saiu trêmula, mas firme. "Você não pode agir como mais que um amigo e depois negar. Não é justo, Miguel." O silêncio pesou no ar. Apenas o tic-tac do relógio. Miguel caminhou até a janela, os ombros tremendo. Depois de longos segundos murmurou: "Eu não quero brigar, nem eu. Mas eu não aguento mais." Ele virou, os olhos vermelhos, mas não disse o que queimava dentro dele. Apenas pegou as chaves sobre a mesa. "Talvez seja melhor eu ir." A porta se fechou. Sofia caiu no sofá, em lágrimas. Não sabia o que doía mais: o ciúme dele, ou a própria certeza de que o que havia entre os dois já não cabia mais na palavra amizade. Nos dias seguintes, o silêncio ficou ainda mais sufocante. As mensagens de Miguel rarearam. "Está bem?" Chegou em casa? Nenhum telefonema longo, nenhum filme compartilhado até tarde. Sofia se afundou no trabalho. Tiago parecia surgir na hora certa para preencher o vazio. Piadas rápidas, convites para almoçar em grupo, um cuidado constante. Às vezes, ela se deixava rir, mas à noite em casa, sentia o vazio crescer porque aquele riso não chegava ao coração. Miguel mergulhou nos processos, exausto. De dia brilhava nas audiências. À noite, ficava sentado diante de uma taça intocada, perdido em lembranças de Sofia, os bilhetes que ela escondia nos bolsos dele, os olhos que diziam: "Eu acredito em você." "And so." Uma noite, encarando o celular, ele digitou: "Sofia, me desculpa. Eu não suporto mais essa distância. Eu te amo." O coração batia descompassado, mas, como sempre, apagou. Enviou apenas: "Boa noite." Do outro lado da cidade, Sofia leu a mensagem curta. O peito se apertou. Abraçou o travesseiro e sussurrou: "Boa noite, Miguel." "Eu também." Mas o silêncio permaneceu. Com o tempo, a distância virou hábito. Ainda se encontravam com amigos, ainda trocavam sorrisos sociais. Mas quando os olhos se cruzavam, a verdade gritava: a amizade já não era inteira. Numa noite chuvosa, Tiago ofereceu carona. Segurou o guarda-chuva sobre ela com cuidado. Sofia agradeceu com um sorriso, mas na mente surgiu Miguel naquela noite distante, em que ele apareceu com um casaco seco e chá quente. Tiago percebeu o olhar distante dela. Está pensando em outra pessoa. Sofia parou. Sorry Sam Yeito. Talvez Shim.
Sozinha no quarto, entendeu. Por mais que Tiago fosse atencioso, seu coração continuava voltado para Miguel. Mas o silêncio dele a estava destruindo. Em baixa, Miguel também sabia que estava perdendo no jogo que ele mesmo criara. Morria de ciúmes, sofria em silêncio e ainda assim não ousava confessar. O medo de lá se afastar o mantinha prisioneiro, mas cada dia de silêncio só o fazia perder mais dela. Naquela mesma noite, separados por algumas ruas de Lisboa, os dois encaravam as janelas iluminadas da cidade com a mesma pergunta no peito. Será que já é tarde demais para dizer a verdade? Numa terça-feira cansativa, Sofia chegou em casa exausta. Depois de dias seguidos mergulhada no projeto, decidiu preparar um jantar simples para se recompensar. Mas ao tentar alcançar uma travessa na prateleira alta, escorregou. A queda a fez contorcer-se de dor. O tornozelo latejava, o suor brotava frio. O primeiro nome que lhe veio à mente foi Miguel. Apesar da distância, apesar das brigas, suas mãos discaram o número dele quase sem pensar. Sofia, a voz dela soou aflita. Eu acho que torci o tornozelo. Não consigo levantar. Não sai daí. Já estou indo. Meia hora depois, Miguel surgiu à porta, ofegante como se tivesse corrido todo o caminho. Ao vê-la encolhida no sofá, ajoelhou-se de imediato, examinando o tornozelo com cuidado. O olhar era tenso, mas o toque, delicado. Envolveu gelo numa toalha e aplicou devagar. Não parece grave, só precisa descansar. Sofia o observava, o coração apertado pela familiaridade. Em cada momento difícil da vida, Miguel sempre estivera ali sem aviso, sem hesitação. Como a voz embargada murmurou: "Por que você sempre vem, Miguel? Mesmo quando brigamos, mesmo quando nos afastamos, você sempre vem." Ele parou, os olhos vacilaram, como se os muros que erguera estivessem se partindo. Engoliu em seco, desviou o olhar. "Por quê? Eu não consigo não vir." Sofia segurou sua mão, firme, com lágrimas brilhando. "Então me diz a verdade. Aquele beijo significou alguma coisa para você?" O silêncio encheu a sala. Apenas o tic-tac do relógio. Miguel fechou os olhos, travando uma batalha interna. Até que respirou fundo, e quando abriu os olhos, havia ali toda a intensidade contida por anos. Significou tudo, mais do que eu consigo explicar. Sempre senti mais do que amizade, só que eu tinha medo. Medo de perder você. As lágrimas de Sofia escorreram, mas eram de alívio. Apertou a mão dele com força. "Eu também. Sempre senti, só que também tive medo." Miguel a encarou, incrédulo, o coração disparado. Ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos, até que ela sorriu entre lágrimas. "Chega de medo, Miguel. Vamos parar de fugir." Ele se inclinou beijando-a. Mas desta vez foi diferente. Não havia pressa nem receio. O beijo foi profundo, sereno, carregado de verdade. Era uma promessa, não mais esconder. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela. A voz trêmula: "Então, o que a gente faz agora? A gente deixa o coração decidir." Respondeu ela com firmeza. O silêncio do apartamento em Graça foi preenchido apenas pelas respirações aceleradas. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele, mantendo as mãos entrelaçadas como se temesse que, ao soltar, tudo se desfizesse. Por um instante, todo o medo desapareceu, mas logo a dúvida voltou a sussurrar. Ela ergueu o olhar entre felicidade e apreensão. "E se a gente estragar tudo? Nossa amizade, a base de tudo." Miguel acariciou seus cabelos, falando baixo: "Eu também tenho medo, mas tenho mais medo ainda de passar a vida fingindo que não sinto nada." Ela chorou de novo, não de tristeza, mas de libertação. Carregara esse peso por anos, olhares escondidos, abraços demorados demais, saudade sem nome. Agora, exposta à verdade, sentia-se leve como nunca. Ficaram lado a lado por muito tempo. Miguel contou quantas vezes quase confessou. Na noite em que ela chorou na chuva, nas madrugadas de estudo, nos momentos em que a presença dela era a única coisa que o mantinha em pé. Sofia revelou os sonhos em que ele segurava sua mão e o despertar que misturava felicidade e medo. Quando o relógio marcou meia-noite, ela sussurrou, encostada em seu ombro: "Talvez o destino só esperasse a gente ter coragem." Miguel sorriu,
berrando-lhe a testa. Então agora começa um novo capítulo, mas ambos sabiam. Esse novo capítulo não seria fácil. Cruzar a linha era uma coisa, preservar o que tinham, outra bem mais difícil. Na manhã seguinte, quando Miguel desceu as escadas do prédio, Sofia o observava da janela, o coração dividido entre euforia e apreensão. No espelho, via um rosto iluminado, mas marcado por uma sombra de incerteza. Escolhemos o amor. Mas será que o amor será forte o suficiente para segurar tudo? Miguel, caminhando pelas ruas de Lisboa sob a brisa noturna, sentia o peito em turbulência. Estava feliz, estava apavorado. Porque a partir dali, não havia mais segredos nem caminho de volta. Depois da noite em que a verdade veio à tona, o mundo de Sofia e Miguel parecia ter ganho novas cores. Continuavam a passear pelas ladeiras de Alfama, a tomar café no lugar de sempre. Mas agora tudo era diferente. Os olhares já não fugiam. Os toques não eram mais tímidos. Numa manhã, dentro do carro a caminho do trabalho, Miguel segurou discretamente a mão dela. Um gesto pequeno, mas que fez o coração de Sofia disparar. Ainda não acredito que estamos fazendo isso? Sussurrou ela. Ele sorriu. Nem eu. Mas não quero outra coisa. A alegria se espalhava em cada detalhe. Riam mais, partilhavam mais, e viviam como se tivessem atravessado um portal para a realidade que antes só usavam sonhar. Mas justamente por isso, o medo de perder tudo se fazia mais forte. Numa sexta-feira, Miguel levou uma garrafa de vinho ao apartamento de Graça. Cozinharam juntos, transformando a cozinha em bagunça de molho e panelas, mas também em palco de gargalhadas. Durante o jantar, ele a olhou com ternura tão intensa que Sofia corou. Você sabe que é o amor da minha vida, né? Ela fingiu seriedade. Você tem que provar todos os dias. Miguel ri, baiando-a de leve, com prazer. Pareciam viver uma canção de amor. Mas o amor também traz sombras. Feridas antigas, hábitos difíceis de mudar e medos silenciosos começaram a surgir. Uma noite, ao falar sobre o projeto novo, Sofia mencionou Tiago sem pensar. Ele me ajudou bastante. Foi muito atencioso. O sorriso de Miguel se congelou. Vocês ainda trabalham juntos com frequência? Sim, mas é só trabalho. Ele assentiu, mas por dentro o ciúme latejava. Confiava nela, mas não em Tiago. O jantar perdeu o sabor. Naquela mesma noite, Sofia ficou à janela depois que ele partiu, sentindo o peso da realidade. O amor recém-nascido não poderia viver apenas de beijos e promessas. Precisavam aprender a confiar, a atravessar o ciúme e a deixar o passado para trás. Os dias passaram e eles encontraram um novo ritmo, já não apenas amigos, mas amantes. Porém, a transição não era simples. Havia momentos de doçura sufocante, seguidos de choques entre velhos costumes e sentimentos novos. Numa saída com um grupo de amigos no bairro Alto, alguém comentou: "Eu sempre achei que vocês dois já estavam juntos há anos." Sofia riu, mas ao cruzar o olhar com Miguel, viu algo além da alegria, um lampejo de preocupação. Ambos responderam com uma piada, mas dentro sabiam que não havia mais nada a esconder. Mesmo assim, os desafios surgiam em gestos pequenos. Certa tarde, Tiago mandou mensagem: "Boa sorte na apresentação. Sei que vai arrasar." Sofia respondeu com um simples "Obrigada", mas Miguel viu a notificação acender a tela. Não disse nada, mas o silêncio dele era denso. Naquela noite, comendo pizza no sofá, ele deixou escapar: "Esse Tiago ainda te manda mensagem, né?" "Sim." "Mas não significa nada, Miguel." "Esse para ele significar?" Sofia respirou fundo, pousando a mão sobre a dele. "Então confia em mim. O que importa é o que eu sinto." Nos olhos dela havia uma sinceridade inegável. Miguel apertou-lhe a mão, mas o fantasma do medo continuava ali. Percebia que amar exigia mais coragem do que imaginara. Os atritos não vinham só do ciúme. Antes, como amigos, podiam brincar sem pensar. Agora, cada palavra mal colocada tinha peso. Sofia aprendeu a ser mais delicada. Miguel, a conter seu instinto de proteger, lá em excesso. Certa vez, Miguel apareceu de surpresa para buscá-la no trabalho, mas ela já tinha combinado um almoço com colegas, entre eles Tiago. Miguel sorriu, mas o coração se contorceu. "À noite", admitiu baixinho, "sinto falta de quando você era só minha melhor amiga." O coração de Sofia se apertou. Abraçou-o com força
e murmurou: eu continuo sendo. Só que agora também sou a mulher que te ama. As palavras aplainaram o nó em sua garganta. Miguel percebeu então que o amor não destruía a amizade, apenas aprofundava suas raízes. Mas para preservá-la, precisariam abandonar antigos temores. Naquela noite, sob a luz suave do abajur, ficaram longos minutos em silêncio, apenas de mãos dadas. Ambos sabiam, a estrada à frente traria provas e tropeços, mas enquanto caminhassem juntos, nenhum desafio seria grande demais. Um mês depois de decidirem não esconder mais, Sofia e Miguel sentiram que até o mundo ao redor mudava com eles. Os jantares apressados no bar de sempre deram lugar a noites aconchegantes em casa. Os abraços rápidos de despedida se tornaram demorados, acompanhados de beijos doces. Sofia seguia no ritmo intenso da agência de marketing, enquanto Miguel continuava enterrado em processos jurídicos. Mas ambos aprendiam a reorganizar a agenda para caberem um no outro. Já não eram só mensagens curtas. Agora ligavam só para contar um detalhe banal do dia, ou simplesmente ouvir a voz um do outro antes de dormir. Numa noite de sábado, Miguel apareceu de surpresa com sacolas cheias. Pasta, tomates frescos, queijo parmesão. Hoje eu vou cozinhar, anunciou com confiança. Sofia riu e se sentou no balcão para assistir. O resultado foi uma cozinha tomada por fumaça e molho respingado em todos os cantos. Mas comeram a massa salgada entre gargalhadas. Se for sempre assim, até os desastres viram lembranças boas, disse ela, chorando de rir. Domingos tornaram-se dias de rituais. Miguel a levava à Feira da Ladra, o mercado de antiguidades de Lisboa. Andavam sem pressa pelos corredores, comprando coisas inúteis, uma câmera quebrada, um lenço de bordado gasto. Para decorar nossa história, dizia ele. E o coração de Sofia se aquecia. Logo, os amigos notaram a mudança. Numa reunião, Clara, colega da faculdade, exclamou: até que enfim, eu sempre disse que vocês iam acabar juntos. Sofia corou. Miguel sorriu sem jeito, mas nos olhos de ambos havia orgulho. Agora não precisavam mais se esconder. Ainda assim, a nova jornada trazia desafios. Precisavam equilibrar os papéis de melhores amigos e de namorados. Às vezes, Sofia usava um apelido antigo em público, deixando Miguel envergonhado. Outras, Miguel entrava na cozinha dela como se fosse sua própria casa, fazendo-a rir e reclamar. Agora você precisa conquistar o direito de roubar meu último pedaço de bolo. Essas pequenas tensões não os afastavam. Pelo contrário, aprofundavam o entendimento. Cada desentendimento terminava num abraço, cada birra num beijo. Uma noite deitada ao lado dele, Sofia sussurrou: às vezes tenho medo. Medo de que tudo isso acabe. Miguel apertou-lhe a mão, a voz firme: não vai acabar. Porque agora não é só amizade nem só amor. É a nossa vida. No escuro, Sofia sentiu o coração descansar. Pela primeira vez em anos, tinha certeza de que o caminho à frente, por mais irregular, era o caminho que queria trilhar ao lado dele. Com o tempo, o amor deixou de ser só vertigem de beijos roubados para se tornar doçura cotidiana. Um café deixado na mesa de trabalho, uma mensagem de sorte antes da audiência, um abraço inesperado no fim de um dia cansativo. Mas na familiaridade, diferenças surgiram. Miguel, acostumado a ser o protetor, às vezes passava do limite. Uma noite, quando Sofia mencionou um jantar com colegas, ele franziu o senho. O Tiago vai estar lá? Miguel, é jantar de equipe. Não tenho como escolher quem vai ou não. O peso tomou conta do ar. Sofia entendia o ciúme dele, mas precisava de confiança. Mais tarde, sentou-se ao lado dele e falou sério. Se a gente quer dar certo, precisa confiar. Amor sem confiança não sobrevive. Miguel demorou a responder, até segurar-lhe a mão. Eu sei, só preciso aprender. Esses embates pequenos os faziam crescer. Sofia passou a partilhar mais para aliviar a ansiedade dele, e Miguel aprendeu a refrear a possessividade. Entre tropeços, também havia momentos luminosos. Num fim de semana, foram até Cascais. Alugaram um carro, abriram os vidros, cantaram alto na estrada. Na praia, caminharam descalços, deixando as ondas frias beijarem os tornozelos. Sofia girava com o vestido esvoaçante e Miguel a observava com o coração transbordando. Se eu soubesse que podia ser assim,
Teria te beijado muito antes, disse ele. Ela apoiou a cabeça em seu ombro e sorriu. Talvez precisássemos esperar o tempo certo. Naquele instante, sentiram-se inteiros. Pela primeira vez, não lutavam contra o passado, nem temiam o futuro. Apenas viviam o presente, no amor que crescia a cada dia. Ao voltarem para Lisboa, não trouxeram só fotos bonitas, mas também uma certeza nova. O amor deles já não era frágil. Criara raízes, firmes e profundas, pronto para passos ainda maiores. Um ano se passou desde a noite em que Sofia e Miguel deixaram o medo para trás e admitiram o que sentiam. 12 meses de altos e baixos, de discussões e reconciliações, mas também de uma felicidade tão real que parecia enraizar-se em cada detalhe da vida deles. Aprenderam a amar, a confiar e, sobretudo, a preservar a amizade como base sólida do amor. Nesse tempo, compartilharam tudo. As vitórias de Miguel nos tribunais, com Sofia sorrindo na plateia, os sucessos dela em campanhas de marketing, celebrados por ele com flores simples na saída do trabalho, e também os dias de exaustão, quando bastava estarem juntos em silêncio. Foi então que Miguel percebeu. Não queria que ela fosse apenas namorada. Queria uma vida inteira ao lado dela. Numa tarde de outono, enviou uma mensagem curta. Hoje à noite se arruma. Tenho uma surpresa. Sofia sorriu, o coração acelerado. Escolheu um vestido azul simples, de cabelo solto, como ele sempre elogiava. Quando Miguel chegou, os olhos dele brilharam como naquela noite em Alfama, no primeiro vestido preto. O carro os levou de volta ao bar em Alfama, o lugar onde tudo começou. Mas desta vez, o ambiente estava diferente. Luzes suaves, flores nas mesas, um pequeno grupo tocando fado romântico. Miguel, você fez isso? Ela murmurou. Ele assentiu, segurando a mão dela. Queria que tivéssemos uma noite só nossa, no lugar onde começou tudo. Durante o jantar, relembraram cada pedaço da jornada. O primeiro beijo tímido, os silêncios, os ciúmes, os medos superados. Como peças imperfeitas que, juntas, compunham um mosaico inteiro. Na sobremesa, Miguel puxou a cadeira mais perto, tomou-lhe a mão com seriedade. Sofia, você sempre foi meu refúgio. Primeiro como amiga, depois como amor, e agora como a pessoa sem a qual não sei viver. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de prata simples, exatamente do estilo que Sofia gostava. Não preciso me ajoelhar para provar que sou teu. Só preciso que me diga, quer casar comigo? As lágrimas brotaram antes que ela pudesse responder. Na mente, flashes de uma vida inteira juntos. Os cadernos coloridos na escola, os cafés partilhados, a chuva fria, os abraços, os beijos que mudaram tudo. Apertando a mão dele, disse entre soluços, Shim, Miguel. Mil vezes Shim. O bar explodiu em aplausos enquanto a música se tornava festiva. Mas, para eles, só existiam 2 corações e uma promessa. Miguel deslizou o anel no dedo dela e Sofia chorou de emoção, não de surpresa, mas de gratidão. Ele a abraçou forte e sussurrou. Agora não existe mais medo, só futuro. Sofia sorriu entre lágrimas. Naquele instante, soube que Miguel era mais do que amor. Era seu lar. De mãos dadas, saíram caminhando pelas ruas de pedra de Alfama. Lisboa estava calma, iluminada pelo dourado dos postes. Sofia olhou para o anel brilhando em sua mão e sorriu. Você percebe? O que começou com uma amizade virou a nossa vida inteira. Miguel apertou sua mão, a voz firme, e vai continuar. Quando 2 almas se encontram assim, nada pode separar. Os meses seguintes foram de preparativos. Amigos e família celebraram, muitos exclamando, até que enfim. Afinal, todos já viam o amor escondido há anos, só faltava coragem para assumi-lo. Numa tarde, no terraço do apartamento, olhando o pôr do sol sobre Lisboa, Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Se alguém me perguntasse o que é o verdadeiro amor, eu responderia, é isso. Miguel beijou-lhe os cabelos, e eu diria que é encontrar em você tudo o que eu buscava sem saber. Não sonhavam com perfeição, porque sabiam que o amor também enfrenta tempestades, mas confiavam que, sobre o alicerce da amizade e da cumplicidade de uma vida inteira, nada poderia derrubar o que estavam construindo. Na véspera do noivado oficial, Sofia escreveu em seu velho caderno,
Se um dia eu duvidar de nós, que eu me lembre de cada lágrima que ele enxugou, de cada sorriso que me devolveu, de cada silêncio em que ficou ao meu lado, porque esse é o amor que não passa, o amor que fica. Na manhã seguinte, ao vê-lo de terno simples, os olhos brilhando ao encontrá-la, Sofia soube. Escolher Miguel tinha sido o ato mais corajoso e mais certo de toda a sua vida. Assim, a história que começou como amizade floresceu em amor e agora se transformava em algo maior, uma promessa eterna. Para sempre já não era um sonho distante, mas a realidade que viviam dia após dia.